Olá, um bom dia para vocês. O canal CRV Lagoa já está no ar. E hoje vamos falar de um dos nossos assuntos preferidos, melhoramento genético. O nosso tema é como selecionar por famílias para quem trabalha com pecuária de leite. Fiquem com a gente, o canal CRV Lagoa já está no ar. A evolução do seu rebanho merece a avaliação genética do maior e mais completo centro de performance do Brasil. Avalie seus animais, fortaleça sua marca e valorize sua seleção. As inscrições para o CP-CRV Lagoa 2016 já estão abertas. Mais que uma avaliação genética, o CP é uma oportunidade real de bons negócios. Inscreva seus animais e receba avaliações completas de características produtivas e econômicas. Bom, vamos falar então como selecionar por famílias. Nós convidamos o Leonardo Maia, que é o assistente técnico do programa Gestor Leite, que é o programa de melhoramento genético para bovinos leiteiros da CRV Lagoa. Tudo bem, Léo? Bom dia. Tudo bem, Rê, bom dia. Bom, porque primeiro, vamos falar um pouquinho da escolha desse tema. A gente vai falar porque existem algumas maneiras de selecionar os animais. Então a gente traz o tema como selecionar por famílias, Por que falar desse assunto? Por que é importante esse tema, Léo? A primeira importância do tema de seleção é porque a gente que mexe com melhoramento genético está sempre pensando na frente, né, Renato? Pelo menos 4 anos na frente. Então, assim, nascer os animais jovens dentro de uma propriedade, que são os animais que a gente espera que tenha a genética superior do rebanho, que animais eu vou selecionar para ficar como fonte de genética, que animais eu vou descartar, quais animais eu vou colocar para vender. Então, a seleção, ela é extremamente importante, mas a seleção ela deve ser feita através de ferramentas que te proporcionam informação diferenciada, e uma delas é o Gestor Leite com as avaliações genéticas. E aí a gente vai focar essa seleção em animais mais jovens, por exemplo, porque quando se tem vacas, você tem as lactações, você já tem o biotipo do animal, acredito que seja mais fácil. Agora, um animal que ainda não produziu, para selecionar é um pouco mais complicado. É mais complicado, principalmente para características de produção, porque o animal jovem você ainda não viu. Tudo bem que a gente tem as informações de mãe, de lactação, até do pai, por exemplo, mas a gente sabe que genética, as coisas às vezes não acontecem da maneira que a gente espera. E o animal jovem, além de não mostrar produção, ele também não mostra úbere, que é o que o produtor quer ver na maioria das vezes. E a gente toma alguns sustos. Animais que a gente, fenotipicamente, visualmente, eles não são atraentes, não atraem nossos olhos, normalmente são os animais com a melhor genética do rebanho. Eu acredito que para quem comercializa animais também é uma informação importante, Porque o produtor, ele vou vender essa fêmea. Depois ele vê a fêmea para que ele vendeu, dá um super resultado, ele pensa, nossa, poderia ter ficado com ela, Ou então, quem comprou, às vezes não é uma fêmea muito boa e o produtor não tinha nenhuma garantia para dar, Tem os dois lados. E tem o lado daqueles que querem ganhar dinheiro, Porque eu já ouvi produtor falando até o seguinte, nossa, eu devia ter segurado essa fêmea, eu devia ter vendido, mas teve outros que falaram, podia ter vendido mais caro. Então, assim, agrega valor na informação do animal também, Isso. Bom, você trouxe alguns gráficos para auxiliar a gente nessa entrevista, Então, a gente está falando de animal jovem, por exemplo. Aí é uma prova de uma fêmea jovem, O que que diz essa prova, Leonardo? Então, eu separei uma fêmea. A primeira coisa, que critério usar para separar uma fêmea? A gente tem vários, leite, sólidos, úbere, funcionalidade. O que eu uso hoje no Gestor Leite para separar uma fêmea? Índice de seleção brasileiro. Por quê? Ele pega uma gama de características, produção, funcionalidade e conformação e transforma num único número para o produtor tomar uma decisão. Então, primeiro eu peguei esse rebanho e fiz um ranking das fêmeas para índice de seleção brasileiro. E cheguei nessa fêmea 5418, que é uma fêmea de 1.645 quilos para leite acima da base, muito funcional, você vê que ela é boa de fertilidade, boa de intervalo entre partos, CCS muito boa, positiva em quilos de sólidos, uma acurácia já de 37% para produção, um IEB de R$ 1.058, 340 dias de longevidade, ou seja, uma fêmea muito completa. A gente vai ter a ver aí, o Fausto vai passar para nós,
a prova dela de conformação. Também frame, força, muito Uber, boas pernas, classificação final muito boa. Ou seja, uma fêmea muito boa, né? Mas é uma fêmea jovem, uma acurácia um pouco mais baixa. Basicamente, a gente tem as informações de parentesco dela, mas a gente tem um animal desse, Renato. Como? Então, é uma fêmea que não produziu. Todas essas informações são baseadas na família Baseadas na família dela, no que ela tem de informação de parentesco. E aí a pergunta do produtor é, como eu ter uma segurança maior na hora de selecionar essa fêmea? A gente tem dois caminhos. O primeiro caminho seria hoje, através das ferramentas de genoma, genotipar o animal. Só que a gente sabe que muitas vezes não é economicamente viável. Então, dentro do gestor leite, a gente tem ferramentas que aumentam essa precisão, que é o quê? Avaliar a família geneticamente. Aí eu estou mostrando a mãe dela. Então, você vê a mãe dela, Renata, olha que interessante. Já tem uma lactação praticamente fechada, mais de 11 mil quilos produzidos, uma acurácia de produção de 62%, 2.323 quilos para leite, muito sólidos, um IEB de R$ 1.560, um SB de 177 pontos. Ou seja, você vê que a família traz a consistência em cima do índice. A fêmea ela já tinha um índice muito alto, a mãe dela tem um índice muito alto, com produção muito boa, acurácia boa. Ou seja, isso vai aumentando o nosso critério de seleção, mas também a nossa precisão. A gente vai ver também a prova de conformação da mãe. O Fausto vai passar para nós aí. Também uma fêmea lá. Você vê que não muda. Elas têm muita força, muito Uber. A filha já veio melhor em pernas, já veio melhor em tipo final. Isso é bom, tá havendo melhoramento. Ou seja, uma família consistente, a acurácia de conformação já de 40%. Essa fêmea já foi classificada. E aí na próxima figura a gente vai ver a avó. Olha a avó dela, também muito leite, Renato, muito sólidos. 2 lactações, mais de 40 bilitros de leite produzido. Um IEB de mais de 1.500. Um ISB de 146 pontos. Ou seja, é uma família de índice muito bom, mas outra característica forte dessa família é índice econômico aliado à produção. Família, se o produtor ele quer selecionar para leite e para índice, é uma família muito boa. Então a gente tem essas informações em cima dos parentes dela, das avaliações que fazem a gente usar essa fêmea com uma certa segurança. Agora, uma pergunta, né? Nenhuma pergunta é boba, né? Então, por que não entra a avaliação do macho, do pai, do avô, por exemplo? Porque não tem produção? Até a gente pode pegar os pais e começar a olhar as avaliações genéticas dos pais, isso é extremamente importante. Até no próximo imagem que o Fausto vai colocar para nós, depois das provas das fêmeas, o que a gente usa no gestor hoje? A gente tem uma ferramenta que é a ferramenta de avaliação de famílias através do gráfico. Então, olha que interessante, Renata. Ali eu tenho o animal na direita, o primeiro à direita é o animal que eu estou vendo, que é aquela fêmea 5418, e a partir dali eu vou mostrando a primeira mãe, que é a mãe dela, a segunda mãe, que é a avó, a terceira mãe, que é a bisavó, até a tataravó. E você está vendo que tem alguns nomes em cima, ali, são o nome dos pais. Então, ali eu consigo ver se aquele touro é um touro bom e se ele agregou naquela família. Você vê que é uma família bem interessante. Da tataravó até a fêmea, você vê que há uma evolução ascendente do índice de seleção brasileiro. E a família ultrapassa muito a média do gestor leite. Ela só vai subindo. Só vai né? subindo. Né? Os animais foram bem acasalados, foram bem escolhidos os reprodutores. A média de ISB dessa família é maior do que a média do gestor leite, é maior do que a média do rebanho em si, maior do que a média do estado ao qual o rebanho está, que é o Paraná, que a gente sabe do nível da genética do Paraná. Então, essa é uma ferramenta que ajuda muito nisso que você falou, que alia a prova da fêmea com a prova do pai. Agora, para fazer isso, só com um programa de melhoramento genético, né? Porque a prova de cada fêmea, cruzar esses dados, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? Precisa de uma equipe, de um trabalho por trás. Tem todas as avaliações genéticas, todos aqueles valores genéticos são calculados, tudo em cima das informações do rebanho. Realmente, Renata, se a gente for trabalhar só com o que a gente tem, que é a produção normal, tudo bem, já é alguma informação, mas a gente precisa de mais para ter uma assertividade na escolha. Por quê? Quando a gente fala do que o animal está expressando dentro da fazenda, a gente tem 2 fatores influenciando, que é a genética do próprio animal e o ambiente, como é que ele está interagindo. Tem ambiente que o animal está colocado que favorece demais. Agora, tem ambiente que não favorece a genética. Então, por isso que é importante ter a ferramenta de melhoramento genético, de avaliações genéticas, para a gente saber realmente o que a genética daquele animal está agregando. E só ficou um último gráfico, né, que a gente
Não Isso. explicou, tá aí. Esse gráfico é para o produtor ainda ver como o rebanho dele está evoluindo. Ele mostra esse retrato que a gente viu, que foi a fêmea jovem melhor do que as parentes dela, os antecessores dela. Ali a gente tem em azul o rebanho, a gente tem em roxo as vacas em lactação do rebanho, em vermelho o gado jovem, em azul mais claro ali o estado e em verde o gestor leite. Olha que interessante, a média do rebanho é mais alta que a média de vacas em lactação? Por quê? Porque ali no rebanho a gente tem as fêmeas jovens. Quando você pega as vacas em lactação em relação ao gado jovem, olha como é que o gado jovem vem bem superior, que é o que a gente estava vendo na família ali. Então o rebanho ele vem evoluindo muito bem. E quando a gente pega esse rebanho, ele é superior ao estado ao qual ele está localizado e também superior à média do gestor leite em seleção. É um rebanho muito bom, de onde se pode tirar muitos animais bons. E desse gráfico a gente pode tirar uma conclusão, né? Se os animais jovens estiverem abaixo, tem alguma coisa errada. Quer dizer que ele não está evoluindo. Os animais jovens têm que estar sempre, tem que ser sempre melhores. Sempre superiores à geração parental. Realmente, se os animais jovens estiverem inferiores, tem alguma coisa errada na sua fazenda. fazenda. Tem alguma coisa errada. Ou pode ser também o objetivo daquele produtor, né? Mas numa primeira avaliação, a gente vê um resultado assim de gado jovem inferior ao gado adulto, é de se preocupar. Ok. Bom, a gente dá uma paradinha no assunto, porque agora o cliente da CRV Lagoa, o senhor João Luiz, lá da estância João Luiz, tem um convite para fazer sobre um dia de campo que acontece na estância dele amanhã. Vamos ver. Essa vai ser a 4ª edição que a estância João Luiz está promovendo do dia de campo, que vai ser realizado no dia 13 de maio, das 9 da manhã às 16 horas, né? Nós teremos várias atrações, entre elas nós vamos ter a palestra da Maria Tereza Rezende, que é uma criadora que vai falar sobre gestão de pessoas na atividade leiteira. A segunda palestra vai ser com a doutora Lívia, aqui de Jabuticabal, ela vai falar sobre criação de bezerros. É um outro tema muito importante. Depois nós teremos uma outra palestra com o Laerte da Clínica do Leite. Ele vai falar de segurança alimentar e qualidade. E depois nós vamos ter uma outra palestra com o Jardel e o Bruno do Sebrae, que eles vão compartilhar os projetos de sucesso que o Sebrae tem feito no estado de São Paulo. Após o almoço nós teremos várias dinâmicas, estação técnica com algumas empresas, que vai demonstrar o plantio de aveia, azevém, choque elétrico, parte de nutrição, parte de genética. Além disso ainda nós vamos ter mais de 60 empresas participando, com 42 estandes, de todos os segmentos da pecuária leiteira, vai estar lá as empresas representando e mostrando os seus produtos, né? Vamos ter também um concurso de queijo artesanal. Nós vamos escolher o melhor queijo artesanal da nossa região, né? E vale ressaltar que o dia de campo é totalmente grátis, não paga nada. É dia 13 de maio, a propriedade fica no município de Cosmorama, interior de São Paulo, às margens da rodovia Euclides da Cunha. É fácil acesso, é na saída 505, tá? Qualquer dúvida, é só acessar o site, mandar o e-mail é contato.estanciajoaoluiz@gmail.com ou por telefone, que é 17 99744 4545. Qualquer informação é só entrar em contato, mas é fácil, acesso vai estar bem sinalizado tudo lá. Estamos aguardando todo mundo. Ok, palestras interessantes, então quem quiser visitar é só entrar em contato. Bom, e antes de encerrar o programa hoje com Leonardo Maia, que é o assistente técnico do Gestor Leite, a gente falou sobre como selecionar por famílias. Vamos lembrar que agora no mês de junho acontece o curso de MGA para a pecuária leiteira, né? Renata, a gente vai abordar vários temas, desde a base do melhoramento genético, conceitos básicos de melhoramento genético, até no final culminar num case do Gestor Leite, da aplicação prática do melhoramento genético. Então agora em junho, dos dias 15 a 17, a gente ainda vai ter uma prática numa fazenda, mostrando toda essa roda do melhoramento genético aplicado. Ok, obrigada, Léo. Obrigado. Se quiser mais informações, acesse o site crvlagoa.com.br. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo canal CRV Lagoa.